Eu achava que já tinha visto de tudo, até me deparar com aquela cena da série Perdidos no Espaço, na qual a família Robinson transforma uma espaçonave em um barco à vela e navega de propósito na direção de uma tempestade de raios, na esperança de conseguir energia e sair do planeta. Gente, isso é muito maneiro, mas na prática, ficar dentro de uma carcaça metálica durante uma tempestade de raios, seja ela uma espaçonave, um carro ou até um avião, é uma boa ideia? Vem comigo que eu te conto. Olá, corredores fugitivos! Olá, corredoras fugitivas! Eu sou o Hans Miller, este é o Física em Filmes e hoje, Maze Runner, Prova de Fogo, é o filme da vez para aprender física de forma divertida, leve e descontraída. Como se trata de uma sequência, vou dar uma resumida no primeiro filme. Então, vou provar que um pouco de conhecimento sobre eletrostática poderia ter livrado um dos personagens mais queridos pelos fãs de ser atingido por um raio. Maze Runner, Correr ou Morrer, começa com um rapaz todo perdido saindo de um elevador de carga no meio de um labirinto. Ele descobre que quem mora naquela clareira um dia também saiu daquele mesmo elevador sem lembrar de nada, nem do próprio nome. Somos introduzidos a uma sociedade rudimentar, na qual cada um tem sua tarefa. Mais tarde, o novato se lembra do nome, Thomas. Devagarinho, Thomas conquista a confiança de alguns membros daquela sociedade, como Newt, cujo ator você provavelmente conhece pelo trabalho dele em O Gambito da Rainha, minissérie que eu recomendo demais, porque um episódio é melhor do que o outro, assim como o Física em Filmes, né não? Enfim, Thomas sobrevive a uma noite no labirinto, onde residem os verdugos, criaturas biomecânicas com um visual semelhante ao dos monstros do universo de The Witcher, porém com componentes tecnológicos. Após descobrirem que a chave para escapar daquele lugar era o dispositivo implantado dentro dos verdugos, Thomas e seus amigos encontram a saída. Eles ficam sabendo que a humanidade foi devastada por um vírus que transformou a maioria das pessoas em zumbis, sendo o labirinto parte de um experimento para achar a cura. Ao que parecia, os garotos eram imunes ao vírus e a atividade cerebral deles sob estresse estava sendo estudada no intuito de descobrir o que os tornava especiais. O filme acaba com a galera toda sendo resgatada. Final feliz, hein? A história chamou sua atenção? Quer saber se vale a pena assistir a saga inteira? Está com sorte! O Victor Lima acaba de postar a crítica da trilogia como um todo, algo que nenhum outro canal havia feito nesses moldes até agora. Confere lá. Na continuação, Maze Runner Prova de Fogo, fica claro que não foi resgate porcaria nenhuma e que os imunes ainda estão nas mãos da organização que viola todos os direitos humanos na tentativa de produzir a cura. O grupo consegue fugir e vai parar no meio do deserto escaldante. Depois de passar maus bocados, para variar, capotam de sono, só acordando com uma tempestade quase sobre eles. Todos correm para buscar abrigo em um galpão. Haviam vencido metade da distância até o prédio quando foram alcançados pelos raios e o mundo ao redor irrompeu em luminosidade e trovões. Os raios caíam do céu em descargas sinuosas, como barras zigue-zagueantes de luz branca, chocando-se contra o solo e levantando terra. A adrenalina vai a mil nessa cena e você acaba não percebendo que no caminho tinha um monte de carros abandonados. Os personagens poderiam simplesmente ter entrado em um dos carros e esperado o tempo melhorar. É seguro buscar refúgio em um carro, mesmo que ele não tenha nem pneu, seja somente a carcaça. Você não vai morrer eletrocutado. E sabe por quê? Não faço a menor ideia.
Um raio ou descarga elétrica trata-se de um fluxo de partículas chamadas elétrons. Essas partículas, quando entram em contato com um material bom condutor de eletricidade, como os metais em geral, tendem a se depositar na superfície externa. Isso significa que quando um raio atinge um carro, os elétrons que vieram das nuvens até o veículo se acumulam na parte de fora da carcaça metálica. Por isso, eu posso tocar em qualquer parte do interior do automóvel e nada vai acontecer comigo. Tal fenômeno é conhecido como blindagem eletrostática ou gaiola de Faraday. A pessoa somente será eletrocutada se alguma parte do corpo dela estiver em contato com o lado de fora do carro. Por isso, mantenha mãos e pés dentro do veículo o tempo todo. É claro que se você tiver que escolher entre buscar abrigo em uma construção ou em um carro, estando ambos à mesma distância, vá para a construção. Mas se a opção mais próxima for um carro, a decisão inteligente é entrar nele. Está gostando da fusão entre estudo e cinema? Então inscreva-se, ative todas as notificações e acompanhe a evolução do meu projeto. Trouxe uma questão novinha em folha do Enem 2020 para treinar o conteúdo aprendido. Há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, cobrir espelhos e não pegar em facas, garfos e outros objetos metálicos, por exemplo. No entanto, de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Um bom abrigo para proteção é o interior de um automóvel, desde que este não seja conversível. Qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis, conforme citado no texto? Depois da minha explicação, sem sombra de dúvida, o gabarito é a letra C, blindagem pela carcaça metálica. Seja uma espaçonave, um carro ou um avião, a blindagem eletrostática funciona da mesma forma, protegendo quem está lá dentro. Se o seu personagem favorito da franquia Maze Runner é o simpático Newt, vai ficar feliz em saber que acabou de sair um vídeo lá no canal depois de assistir com 10 fatos que você provavelmente não sabia sobre ele. Link no card e na descrição. Acha que sabe tudo sobre a franquia? O Paulo Caiana vai te provar que não, no quadro 1 Minuto de Curiosidade, disponível somente no canal Arte 67. Vejamos o desfecho da cena. Thomas, Newt, Caçarola, Teresa, ninguém teve a ideia de usar os carros para se proteger. Contudo, não posso culpá-los, afinal, quando acontece um apocalipse zumbi, fim do mundo, né? Aprender física não é bem a prioridade número 1 da pessoa. E nessa brincadeira, quem se deu mal foi o Minho, que não foi atingido em cheio, vale ressaltar, mas ainda assim ficou inconsciente e precisou ser carregado. Entretanto, o que aconteceu no livro foi bem pior. Depois dos canais parceiros, eu te conto como o fato se deu na obra original. Sabe por que você chegou até aqui? Porque você não é como os outros. É curioso. Ao invés de apenas deixar o rapaz desacordado, no livro, o raio pôs fogo nas roupas de Minho. E embora Thomas tenha usado terra para apagar as chamas, o personagem ficou com incontáveis ferimentos em carne viva. Felizmente, no cinema Minho sofreu menos. Muito obrigado pela sua atenção e te vejo na clareira.